Ciência Sem Limites, um programa dedicado a mostrar e demonstrar pesquisas e pesquisadores da Unesp. No programa desta semana, nós recebemos a visita do professor Reginaldo José Donatelli, do Departamento de Ciências Biológicas da Faculdade de Ciências do campus de Bauru. Professor, prazer em tê-lo no Ciência Sem Limites. Prazer é todo meu, João. Para iniciar, quem está em casa, quem está nos vendo, nós queremos saber da sua formação, né? Para se ter uma ideia do qual será o assunto deste programa. Eu sou formado em Ciências Biológicas e fiz pós-graduação, mestrado e doutorado na área de Zoologia. E me especializei em Ornitologia, que é a área da ciência zoológica que estuda as aves. Então, para quem está em casa, já sabe que o assunto é ornitologia, ou seja, você vai saber um pouco mais sobre os estudos de aves, pássaros, né? Exato. De um modo geral. E atualmente, que fase que está as suas pesquisas, os seus trabalhos, o senhor pode relatar para a gente? Tá, muito interessante a fase que a área dentro da ornitologia é ecologia. Então, a gente tem muito trabalho de campo com os alunos, de iniciação científica até pós-graduação, onde a gente vai estudar diversidade, nós vamos estudar a dinâmica dessas aves e como elas estão variando ao longo do tempo. Porque isso é importante, porque com o atual panorama mundial de mudanças climáticas, os animais, inclusive as aves, sentem muito essas mudanças climáticas, de tal forma que a gente estudando essa dinâmica, a gente pode averiguar se existe ou não existe diferenças na comunidade das aves também, porque a gente sente isso. Será que os animais sentem também? E as aves são um bom bioindicador para isso. O senhor pode dar um exemplo? Um exemplo de determinadas aves que, em épocas normais, de chuva, de mais umidade, elas já estariam aqui. Alguns papagaios, algumas ararinhas, né? Que na realidade não estão uma seca tremenda, então a gente vê mais gavião, vê outro tipo de ave que normalmente já ocorre no cerrado da nossa região, mas que, evidentemente, a gente esperava que outras aves viessem em função de uma maior umidade. Agora, nós estamos na região de Bauru. Uma das suas especialidades também é as aves do Cerrado. As aves do Cerrado, as aves de Mata Atlântica, as aves de floresta. Então, nós estudamos todas essas comunidades de aves desses grandes biomas nacionais. Agora, a migração, né? Por exemplo, o desmatamento. Ocorre muita migração de aves, de pássaros para as zonas urbanas. A exemplo que a gente vê aí nos noticiários de animais silvestres, onças invadindo cidades. Com as aves também acontece isso? Então, isso é muito debatido porque na medida em que o homem altera o ambiente natural das aves, a tendência é elas procurarem outro ambiente similar àqueles ambientes onde elas vivem. Não retornarem, não irem para cidades. Então, a questão das aves virem para cidades é uma questão secundária devido à procura de alimentação e não de abrigo, né, o que proporcionaria normalmente o habitat natural delas. Porque o que ocorre? A monocultura, né? Determinadas regiões só tem um tipo de cultura, então não tem o alimento. É isso, professor? Exatamente. Não tem alimento, elas têm que procurar o alimento em outro lugar. Algumas aves se adaptaram na cidade para buscar esse alimento. Algumas poucas aves. Por exemplo? A maritaca. Nós sabemos que a maritaca, na época da reprodução, que é de agosto, final de agosto até meados de março, época da chuva, ela está aqui em Bauru e está em toda a região do Cerrado. E elas entram no forro das casas e roem todos os fios, né? Acabam com fios de cabo de televisão, de energia, né? Exatamente. Isso aconteceu em casa também, acontece em todos. Eu já sei exatamente quando vai ser feito o ninho, qual é a época do ano, quantos ovos tem. E sempre contar, eu não sei, o senhor pode corrigir, né? A maritaca é uma das aves que só tem um casal, né? Quer dizer, eles não costumam não trocar, é verdade isso? Não, eles são monogâmicos. Monogâmicos, né? Exatamente, eles vivem a vida inteira juntos, os filhotes saem em família, eles formam uma família e ficam com os filhotes já voando por algum período do pós-reprodução e ficam um tempão com eles, até que na época da reprodução, esses filhotes vêm procurar os parceiros. Não entre as famílias. Não, né? entre as famílias, entre outras famílias. É uma organização muito bem feita. Uma organização social muito similar à nossa, né? Agora, o senhor tem pesquisas na área do Pantanal também, o senhor pode falar sobre isso? A pesquisa do Pantanal é uma pesquisa bastante interessante, foi feito com um convênio com o Earthwatch Institute
de Boston, nos Estados Unidos. Nós trabalhamos com os americanos durante 10 anos em projetos, trazendo pesquisadores para cá durante todo esse tempo e fazendo um intercâmbio entre pesquisa científica no Brasil, porque eles estavam muito interessados na dinâmica do Pantanal. Qual é a dinâmica do Pantanal? Tem um período de águas em que a água do rio sobe e inunda, e um período de seca. Eles queriam saber o que acontecia com a fauna em geral do Pantanal nesse período. E particularmente no nosso caso, coube o estudo das aves, e foi muito interessante, foram 10 anos. A previsão inicial eram 4 anos. Eles ficaram tão interessados no trabalho que eles renovaram mais uma vez e mais uma vez ainda. Agora, por que o interesse dos americanos nesse assunto? Porque nós temos uma grande diversidade de aves na América do Sul. São praticamente 2.700 espécies na América do Sul. Só no Brasil são 1.900 espécies de aves. E o Pantanal é uma região importante porque ela é uma região que ela agrupa fauna de aves da Amazônia, da Mata Atlântica e do sul do país. Então, e com essa variação climática, eles querem saber exatamente o que está acontecendo, né? E com essa comunidade, qual é a dinâmica das aves em função das mudanças climáticas. E a gente viu que existe realmente uma migração de acordo com a época do ano propícia tanto à seca quanto à cheia. Perfeito. Além disso, nós vamos voltar ainda a falar desses projetos aí, né? Tanto das aves aqui do Cerrado, como desse projeto do Pantanal. Mas o senhor coordena e é responsável por um laboratório, o Laboratório de Ornitologia. Laboratório de Ornitologia. Aqui no campus da Unesp. Aqui no campus da Unesp de Bauru. Perfeito. Será que o senhor permite, ou o senhor pode nos acompanhar até uma visita? Aliás, o senhor deve ter alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado. A gente gostaria de conversar com esse pessoal, né? E o senhor, é lógico, orientar e mostrar como são feitas as pesquisas no laboratório. Isso é possível. Então. Perfeitamente, será um grande prazer. O Ciências Sem Limites, ele vai para um breve intervalo. No próximo bloco, nós vamos falar lá do campus de Bauru, junto com a equipe do professor Reginaldo, no Laboratório de Ornitologia. Ciências Sem Limites, um programa dedicado a mostrar e demonstrar as pesquisas e os pesquisadores da universidade. Se você quiser contactar o professor Reginaldo, basta enviar um e-mail, do jeito que aparece aí na sua tela. O e-mail dele é rjdonati, com o temudo do jeito que está aparecendo, @fc.unesp.br. Se quiser conhecer um pouco mais, www.fc.unesp.br, clique em Departamento de Ciências Biológicas. Vai ver lá todo o departamento e vai encontrar o professor Reginaldo também. Ciências Sem Limites vai para um breve intervalo e retorna na sequência. Conforme anunciado no bloco anterior, o Ciências Sem Limites está aqui no Laboratório de Ornitologia da Faculdade de Ciências do campus da Unesp, sob a responsabilidade do professor Reginaldo José Donatelli. Ao nosso lado está o Guilherme Sementilli. Ele é aluno de mestrado do Instituto de Biociências do campus de Botucatu e desenvolve pesquisas neste laboratório. Quais são as suas pesquisas? O que você desenvolve no seu mestrado, Guilherme? Bom, dentro aqui do Laboratório de Ornitologia, eu desenvolvo pesquisa dentro da linha de bioacústica. Eu estudo o canto das aves e como esse canto é influenciado pelo ambiente. A gente trabalha com alguns equipamentos para fazer gravações sobre esses animais, sobre esses organismos, e dentro dessas gravações a gente trabalha procurando as características do som que melhor representam aquela ave, aquele organismo, e tenta categorizar essas características, como frequência, como tempo. Então eu trabalho com a acústica do som e como esse som ele se propaga no ambiente. Você disse que você trabalha com essa acústica, né? E se sofre interferência do meio ambiente. Você pode dar um exemplo para a gente? Bom, aqui na nossa região a gente tem um entroncamento de 2 rodovias. E essas rodovias ela têm um intenso tráfego. E a atividade ela coincide com o pico de atividade das aves. As aves elas são diurnas, então elas logo no começo do dia elas começam a vocalizar. E depois no fim da tarde.
E é justamente os períodos onde tem maior tráfego, maior intenso. E esse tráfego, ele acaba produzindo um ruído. E isso interfere, uma vez que essas rodovias passam por reservas, passam por áreas de mata nativa, isso acaba interferindo na transmissão do som. Que tipo de interferência você já pôde constatar que esses ruídos estão interferindo ou estão atacando o canto desses pássaros que você pesquisa? Bom, tem dois tipos de interferências básicas. Uma são as aves que conseguem modificar o canto. Se a ave consegue modificar o canto, ela vai tentar superar esse problema, superar esse ruído. Ela vai cantar mais alto, vai cantar mais agudo, vai tentar de algum modo evitar os períodos de ruído. E isso vai interferir na biologia dela, porque essas aves utilizam canto para reprodução. Para quem está nos vendo, você pode explicar como é que você capta, como é que você captura esse som e depois como é que você analisa? Então, a bioacústica é uma ciência relativamente nova devido à tecnologia. Antigamente, eram aqueles grandes rolos de fita, então o pesquisador tinha que levar um equipamento muito grande, bateria, fio. Então, aí, posteriormente, inventaram-se os gravadores portáteis. Os gravadores portáteis, esse daqui é um modelo já antigo, que utiliza fita cassete ainda. Os sons eram transmitidos por essa fita, mas atualmente, com o desenvolvimento da tecnologia, o desenvolvimento do USB, dos cartões de memória portáteis, atualmente a gente utiliza os gravadores digitais. E esses gravadores digitais são acoplados a microfones, que a gente chama de microfones direcionais. Então o pesquisador vai para campo, quando ele detecta uma ave de interesse, ele grava essa ave. Como? Através do equipamento e do microfone. Esse microfone, por ser um microfone direcional, ele capta na direção da ave. Canto, né? Da ave. E aí o que acontece? Ele capta aquele indivíduo em específico com maior clareza. Perfeito. Onde é que você quer chegar, Guilherme, com as suas pesquisas? Ou o que você vislumbra o final dela? Bom, a minha pesquisa tenta correlacionar os fatores ambientais com o canto das aves. Muitas vezes, a variação no canto das aves se deve à diferença geográfica. Por exemplo, se a ave tem ampla distribuição, uma ave do Sudeste pode cantar diferente de uma ave do Nordeste ou uma ave da Amazônia. Em função do ruído, da poluição? Não só do ruído, também. Isso é um fator que pode influenciar. Mas, às vezes, essa diferença geográfica faz com que as aves, naturalmente, diferenciem os seus cantos. Não seria igual ao sotaque, né? O sotaque do paulista, do mineiro, do gaúcho? Muito parecido. É um termo que a gente chama de dialeto. São aves que cantam de uma mesma forma, porque são da mesma espécie, só que elas têm características que separam elas. Características que permitem elas se reconhecer. Então, se por um acaso um pesquisador pegar uma ave que canta de uma maneira e inserir em outra população, essas aves vão poder se reconhecer. Ou então, essa variação, essa dificuldade, pode se dar a esses problemas, como ruído ambiental, fragmentação de habitat, que é a grande causa dos problemas dentro da bioacústica. As aves, elas anteriormente viviam numa grande área que foi fragmentada, que foi desmatada, que foi queimada, se tornam duas populações distintas, que não se reconhecem mais com o passar do tempo. O Ciência Sem Limites continua aqui no Laboratório de Ornitologia. Ao nosso lado está a Fernanda Rodrigues. Ela é aluna de licenciatura em Ciências Biológicas. Ela ainda está na graduação aqui da Faculdade de Ciências da Unesp de Bauru, mas ela realiza iniciação científica. Como é que é uma aluna de graduação já na iniciação científica? Conta para quem está nos vendo como é que é essa experiência sua em fazer iniciação científica ainda na graduação. É uma oportunidade muito boa, porque a gente tem a oportunidade de aprender como é fazer uma pesquisa, ter um orientador bom e poder descobrir o que a gente gosta de verdade. Qual ave que você canalizou a sua vertente de pesquisa? Eu estou estudando bioacústica do bem-te-vi. Por que você escolheu o bem-te-vi? Ele é uma ave comum, bonita e fácil de se localizar. Então, para quem está nos vendo, você aconselha todos os alunos de graduação se inscreverem na iniciação científica? Por quê? Eu aconselho, é uma coisa muito boa, é uma experiência ótima para a graduação e para conseguir um bom projeto para o resto da carreira.
Ao nosso lado, o Marcelo Barros. Ele também realiza pesquisas, ele que é aluno de mestrado do Instituto de Biociências de Botucatu. Você recebe verbas de órgãos de fomento? Sim, recebemos pela CAPES uma verba que permite que a gente só se dedique ao trabalho, à pesquisa que nos propomos, bem como também deslocamento ou algum outro gasto eventual que eu precise ter. Qual a sua linha de pesquisa no mestrado que você está desenvolvendo atualmente? Eu trabalho com estudo de comunidade de aves, tá? Isso eu utilizo como uma ferramenta para descrever o estado de conservação de alguns fragmentos florestais do estado. Você pode dar exemplo para quem está nos vendo? É assim, João, a gente, depois de determinado o fragmento que será estudado, a partir de uma Você fala em fragmento, é uma área, né? Uma área que antes era uma floresta e com a perda de hábitat e a produção de monoculturas, diminuiu-se a um fragmento pequeno ou limitado por monoculturas. Tem um espaço mais ou menos? Na verdade, os grandes fragmentos no estado de São Paulo, infelizmente, estão em torno de 200 a 300 hectares. Isso não é muito grande. Preliminarmente, o que você já pode adiantar ou que você já observou nessas pesquisas? O que eu pude observar é que, infelizmente, algumas espécies florestais já não estão muito presentes na nossa área aqui no interior do estado. Por exemplo, tangarás ou saíras, muitas das corujas que antes tínhamos não existem mais, estão dando espaço para espécies de áreas abertas, por exemplo, a coruja de igreja, ou também muitos bem-te-vês, estão fazendo parte já do hábitat florestal, e outras espécies que deveriam estar, como, sei, urubus de outras espécies, não só de cabeça preta, também já não existem com tanta frequência. Onde é que você quer chegar com esse estudo? Eu quero compreender e fornecer mais informações para essas grandes empresas produtoras de álcool ou até produtoras de papel que incentivam o nosso trabalho, são boas empresas nesse caso, mas criar informações e ferramentas para que eles possam trabalhar com conservação ao lado deles. É o meu objetivo. Não estou assim, buscando resultados positivos ou negativos, mas sim informação no trabalho e que essa informação possa gerar frutos para essas empresas. O Ciências Sem Limites esteve aqui no Laboratório de Ornitologia da Faculdade de Ciências do campus de Bauru da Unesp. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos nos estúdios continuar a conversa com o pesquisador e professor Reginaldo José Donatelli. É um instante só. Ciências Sem Limites está de volta. Ao nosso lado, nesta semana, o professor Reginaldo José Donatelli, do Departamento de Ciências Biológicas da Faculdade de Ciências do campus de Bauru da Unesp. Nós estivemos no bloco anterior, lá no campus, no laboratório de ornitologia que o professor coordena juntamente com a equipe, que desenvolve pesquisas. Parabéns pelas atividades, parabéns pelo trabalho desenvolvido lá no laboratório, A gente vê que o trabalho é muito mais amplo do que apenas estudos, professor? Vocês saem a campo, vocês pesquisam, realmente é fantástico, Parabéns. Muito obrigado. Baseado no que nós vimos lá, uma pergunta que nós recebemos recentemente de um telespectador, o fato da cidade, Bauru é uma cidade que está crescendo como outras do interior de São Paulo, que crescem vertiginosamente. O fato dos quintais estarem menores, de não se plantar árvores frutíferas, isso influencia na procriação e no desenvolvimento da parte das aves? Com certeza, é um fator fundamental. Nós temos árvores frutíferas na nossa região, Acho que a prefeitura, inclusive, podia olhar com olhos melhores para estimular, fomentar a plantação de árvores frutíferas em toda Bauru. Até nas ruas? Até nas ruas, porque isso aí ia atrair uma enorme quantidade de aves para a nossa cidade e embelezar ainda mais a nossa cidade. Agora, muita gente fala, o fato de ter muitos passarinhos em casa pode fazer muita sujeira e tal. Isso aí é um mito, É um mito. Na verdade, não atrapalha em nada. Aliás, as aves só trazem benefícios, Só trazem benefícios comendo insetos danosos à nossa saúde, escorpiões, é muito interessante. Se você quiser eliminar escorpiões em casa, tenha galinhas em casa, porque as galinhas comem os escorpiões. Exatamente. Agora, o senhor então é favorável que outras, não só Bauru, como qualquer cidade da região, ou quem estiver nos assistindo pelo Brasil todo, possa utilizar árvores frutíferas, incentivar, seja em casa, seja até nas vias públicas? Com certeza. Em casa e em vias públicas, a gente tem projetos para isso, para que a gente chame mais as aves para as cidades
A gente tem maior beleza da florificação e frutificação dessas árvores e a presença das aves. E claro, vai ter que ser feito um estudo, ninguém vai plantar uma mangueira ou um pé de jaca na via pública, para depois o carro parar embaixo e cair um coco, né? Exatamente. Que seja, né? Mas tem aí... Pode ser ipês mesmo, jacarandas, já é bem interessante. Perfeito. Inclusive na nossa região, no Cerrado, que temos a gabiroba, né? A gabiroba e as árvores nativas da nossa região para atrair mais aves ainda. Perfeito. O senhor tem projetos ligados a empresas, né? O senhor pode falar sobre isso? Pois não. Nós temos projetos vinculados a empresas da nossa região. Então, nós temos várias empresas, os quais nós prestamos serviços e fazemos projetos de extensão universitária dentro das áreas dessas empresas, projetos que visam estudar a diversidade desses animais, tanto aves como outros vertebrados, mamíferos também, para conhecer e para saber dentro dessas áreas, principalmente de grandes empresas, se existe um cuidado ou não ao meio ambiente. E essas empresas, o senhor pode até citar ou dar exemplo, elas estão tendo esse cuidado com esse meio ambiente? Por exemplo, eu posso citar o exemplo da Duratex, a qual nós temos trabalhado há mais de 20 anos. Eles têm um respeito e um cuidado imenso pelo meio ambiente, eles têm boas áreas preservadas de mata nativa, os quais eu já tenho alunos com mestrados, 2, 3 mestrados nessas áreas, então eu posso testemunhar esse empenho da Duratex em preservação do meio ambiente e um projeto socioambiental. Como é que é esse projeto? Da última vez que nós estivemos lá, a mata foi averbada e foi transformada numa área de preservação permanente do patrimônio natural. Uma reserva ambiental? Uma reserva ambiental instituída pela própria Duratex. E que tipo de aves ou animais se encontra ali? Então, exatamente, além das onças pardas, que nós temos muito na nossa região, né, e é comum a gente ouvir notícias a respeito de invasão na cidade. De invasão na cidade, né, que a gente nem sabe como é que acontecem essas coisas. Existem os papagaios verdadeiros, aqueles papagaios que imitam a voz humana, eles estão em boas quantidades. Aqueles jacus grandes, que são aquelas aves, aquelas galinhas pretas que... Tucanos há mais de 20 anos tem aqui, as pessoas não têm observado direito. Eles são aves extremamente generalistas e eles estão em todos os lugares. Agora, fazendo um paralelo, só para quem está nos vendo agora, e um parêntese, nós vamos voltar a falar, porque essas empresas elas precisam de um selo verde. O que me ocorreu também é a invasão, ou recentemente as pessoas têm notado a invasão de certos canários. São canários da terra que estão voltando para a cidade, professor? Então, nós temos reparado que existem duas espécies muito parecidas. Uma que o povo chama de canarinho da terra. Ou da telha, né? Ou da telha, né? E outra que é muito parecida, que é um canário que é do Peru, um canarinho do Peru que está conquistando o nosso cerrado também, é muito parecido. Então as pessoas confundem mesmo. E o canto é parecido? O canto é muito parecido. Coincidentemente, o canto é muito parecido. Mas não é o nosso canário da terra? Não é o nosso canário da terra, conhecido, a espécie taxonômica, científica, em relação ao outro. É muito parecido. Agora um conselho para as pessoas não capturarem, né? Jamais capturarem, porque o animal uma ave tem que voar. Perfeito. Só para fazer esse esclarecimento. Então, professor, infelizmente nosso tempo, né? Nós estamos quase já indo para o final. As empresas precisam desse selo verde e vocês, a equipe aí, né? De vocês dão todo o suporte, né? E toda a sustentação para isso. Exatamente. Está correto? Exatamente. Para quem está em casa e chegou também via e-mail, o senhor disse da reprodução das maritacas, né, que entram pelos forros. Qual o procedimento? Muita gente tenta em colocar veneno ou fazer alguma coisa para, né, destruir a ave. Qual é o conselho, qual é a orientação que o senhor dá para quem está em casa? E quando chegar agora, em setembro até março, elas tenham a precaução de que não adentrem os lares para não estragar a fiação. Bom, o objetivo principal, quem se incomoda, veneno jamais, jamais, em tempo algum. Quem se incomoda realmente com as maritacas tem que colocar uma grade fixa nos locais onde tem os furos que permitem que elas entrem. Perfeito. É a primeira coisa. Eu tinha uma vizinha que se incomodava, nós fomos lá e fizemos esse procedimento e funcionou. Para aquelas pessoas que não se incomodam, nem com a maritaca e tal, observá-las.
É muito interessante a gente ver o namoro do casal e depois os filhotes e o casal juntos no fio. Perfeito. Mas é por pouco tempo, 3 meses, depois elas vão embora e retornam no ano seguinte. Muito bem. Professor, infelizmente o nosso tempo terminou. Nós estamos sabendo que o senhor está elaborando um CD e um livro sobre pássaros. É isso? Nós estamos há 20 anos catalogando e desenhando, porque é um livro que não é de fotos, mas de desenhos. O senhor tem previsão para o lançamento? Provavelmente até o final do ano, o CD e o livro Posso estarão lhe fazer prontos. um convite para fazer o lançamento aqui no Ciência Sem Limites? Muito obrigado, o prazer é todo meu. Obrigado por tê-lo aqui, muito agradecido e esclarecedor as suas informações, professor. Muito obrigado. Se você quiser contactar o professor, basta enviar um e-mail, do jeito que aparece aí na tela, rjdonati@fc.unesp.br. Se quiser contactar o programa, Ciência Sem Limites, tudo junto, @tvu.unesp.br. O Ciência Sem Limites desta semana tratou do assunto ornitologia, pássaros. Semana seguinte, um novo programa, um novo pesquisador.